Olá, meu querido amigo, paz seja contigo. Eu sou o pastor Sidney Luiz, passando aqui só para agradecer você por estar aqui em nosso canal. Contamos com você. Se não é inscrito ainda, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações, deixa aí comentários, pedido de oração. Todas as pessoas que deixam pedido de oração a gente inclui no nosso livro e vamos estar orando por você. Venha fazer parte dessa família que está levando a palavra de Deus em todos os lugares através do canal Pastor Sidney Luiz. Deus te abençoe, um forte abraço no amor do Mestre. Vamos meditar na palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 22 e versículo de número 56. Lucas 22, 56. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, puseste os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passado quase uma hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém. Nós lemos um texto que foi um momento importante na vida de Pedro, um momento marcante na vida de Pedro, e um momento que foi um marco que daria uma vertente diferente a Pedro. Pedro era um homem que muitas pessoas não dariam nada por ele. Era um homem comum, um homem simples. Pedro não era um homem que havia, da sua época, nas condições da época, estudado. Ele não era um homem culto. Ele era um homem que tinha como profissão algo comum das pessoas naquele tempo, de muitos homens, que era ser pescador. Essa era a vida de Pedro, um homem simples e comum. E a gente, ao olhar para Pedro e analisar um pouco Pedro, até o seu próprio nome já trazia uma visão do seu perfil. Porque antes de se ser colocado como Pedro, ele tinha o primeiro nome de Simão. E Simão, ele nada mais é, traduzindo para hoje, poderíamos traduzir por cana agitada pelo vento. Ou seja, frágil, poderíamos traduzir sobre instável, sobre algo que quebra fácil. A cana, se você observar, ela é leve e quando ela está plantada, ela pode ficar firme. Mas conforme o vento, ela vai balançar para um lado e para o outro, e às vezes até deitar, por causa do vento forte. Assim era Pedro. Então, ao mesmo tempo que ele era um homem em determinada hora, maduro, em determinado momento ele era imaturo, porque ele era meio instável. A sua personalidade era um pouco diferente, ele era uma pessoa de uma certa forma até brava. Esse era Pedro, e as pessoas olhavam para ele, e é difícil olhar para a pessoa que às vezes é instável e você dizer: olha, essa pessoa vai ter sucesso. Hoje se usa muita palavra, né? Foco, e é necessário foco para ter sucesso. Pessoas instáveis dificilmente vai ter sucesso. Porque a pessoa instável é aquela que constrói um dia e destrói no outro, e acaba, seja em qualquer relação, em qualquer caminho, e não consegue chegar muito a lugar algum. E as pessoas, ao verem aquela pessoa que a Bíblia chama de ânimo dobre, ou seja, duplo ânimo, ela começa algo com garra, com força, chega, anima quem está perto, mas o seu fôlego não é muito grande, o seu foco é fraco, ela não consegue prosseguir, e ela para no meio do caminho.
Aí logo ela desiste, ela foca em outra coisa, e aí ela se anima e logo ela para. Tem gente que a todo momento está animado com alguma coisa, mas chega a uma certa altura da vida que ele está desanimado ao perceber que houve vários focos e se perderam ao longo do caminho. E algumas pessoas olham para ela e vê a sua instabilidade nesse foco, e às vezes emocional, e as pessoas já não acreditam muito. Se ela chega agora, tem um negócio aqui, ó, da hora, muito bom, nós vamos fazer uma sociedade, poucos vão ter coragem a olhar que de repente ela começou várias coisas, falando de vida profissional, vários negócios, e 1, 2, 3, 4, 5, e nunca deu certo. E as pessoas começam a analisar e vai ter dificuldade de acreditar nela. Mas Pedro era um homem mais ou menos assim, que talvez eu e você não acreditaríamos nele para dar a ele, por exemplo, uma função importante, um cargo na igreja, uma responsabilidade maior. Nós teríamos dificuldade, porque nós observaríamos, e todo mundo, sabe aquela pessoa que todo mundo olha e ninguém dá chance nenhuma? Sabe aquela pessoa que todo mundo olha e fala assim, olha, esse aqui não serve para algo muito importante? Então, graças a Deus, Jesus Cristo é bem diferente de nós. Ele olha para aqueles que às vezes nós achamos que não serve para nada, e Ele acredita nessa pessoa. Jesus Cristo é aquele que sempre fez a diferença, e muitas vezes foi numa visão antagônica da maioria das pessoas do seu tempo, da sua época e ainda de hoje. Pessoas que olham, analisam outras pessoas e acreditam que não sejam dignas de confiança. E talvez você seja uma dessas pessoas que está pensando, pastor, eu acho que eu sou mais ou menos esse daí. Ninguém confia muito em mim não. E na igreja eu estou tendo já algumas dificuldades. Eu quero pegar firme, eu quero servir a Deus, mas tem umas coisas me atrapalhando. Eu acho que eu já estou começando a ser uma vergonha na igreja. Mas existe a maneira das pessoas verem a gente e a maneira de nós mesmos nos vermos. Mas essas duas maneiras, irmãos, elas são complicadas, porque as pessoas te veem com os olhos dela, óbvio, elas te analisam com a história dela, elas te julgam pela experiência delas. Elas não conhecem a sua história, não conhecem a sua vida, e se conhece um pouco que você contou, você não conseguiu passar profundamente quem você realmente é, as suas emoções como elas são, porque na grande maioria das vezes, nem você mesmo compreende as suas emoções, ou quem você realmente é. Nós temos dificuldade de saber, ou aceitar, ou entender quem nós somos. Existem muitas coisas na nossa vida que nós achamos que está maravilhoso, mas não está bom. Tem coisas que a gente acha que a gente é bom, e a gente ainda fala, nisso eu sou bom, até certo ponto. A gente acha que é até melhor do que os outros em algumas áreas. Isso é a gente que acha. E às vezes nós achamos muitas coisas erradas ou ruins dos outros, e às vezes o que nós achamos dos outros é apenas um reflexo nosso mesmo, algumas dificuldades que nós temos e nós não temos coragem de encarar, mas nós enxergamos no outro. Então, o que o outro acha a teu respeito não é tão importante. E a maneira com que você também se vê, ela não tem essa importância como verdade absoluta, porque você se vê e se analisa pelos seus sentimentos, o seu coração é enganoso, diz a palavra de Deus, mas existe um olhar certo e de verdade absoluta sobre você, esse é o olhar de Deus. Então, se eu quero me conhecer melhor, eu preciso conhecer melhor o meu Deus. Eu preciso chegar mais perto desse meu Deus, e eu preciso entender essa graça maravilhosa desse meu Deus.
eu preciso entender essa comunhão que eu posso ter, eu preciso melhorar essa relação com esse meu Deus. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu me conheço, mais eu sei quem eu sou, mais eu consigo trabalhar as minhas fraquezas, então logo mais eu me fortaleço, e estando forte, mais eu posso ajudar o meu próximo. Então tudo está ligado em como você está na presença de Deus, quem é você na presença de Deus e como Deus vê você. Mas as pessoas julgam bastante, e nós também temos problema com os julgamentos. Eu trabalho em minha vida há muito tempo, e graças a Deus nos últimos tempos eu tenho melhorado bastante isso. Sabe aquele lado que a gente quer fazer tudo com perfeição? E a pessoa que tem um lado perfeccionista, ela tem um sério problema. Quando ela erra, ela tem dificuldade de se perdoar. Hoje eu trabalho melhor isso, mas já houve momentos na minha vida em que eu errar era algo terrível, algo que, como que pode, algo inaceitável. Já aconteceu coisas na minha vida há anos atrás, em que eu errei, em que eu falei com Deus e Deus me perdoou, em que as pessoas que estavam ali naquele meio me perdoaram, mas aí o problema era eu me perdoar. Nós temos dificuldades com muitas coisas, por isso nós precisamos aproximar cada vez mais de Deus e entender que nós somos falhos, ninguém é perfeito, o que existe é uma grande margem para melhorar, e quanto mais perto de Deus você chega, melhor você fica, mais você enxerga, mais você entende, porque o Senhor tem um olhar diferente. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Todo mundo olhava para Pedro e era a cana agitada pelo vento, era o frágil, instável, aquele que qualquer coisa pode quebrar, mas Jesus olha para ele, e Jesus Cristo não vê essa cana agitada pelo vento, embora Jesus Cristo sabia que ele o era. Nós olhamos para as pessoas e para nós, e nós vemos o que nós somos, o que as pessoas são, mas Deus, quando olha para você, Ele não vê apenas o que você é, Ele vê o que você pode ser, o que você pode se tornar. Jesus olha para uma cana agitada pelo vento e fala assim: olha, você não é apenas uma cana, você não é apenas frágil, você é forte. O Senhor diz para Pedro: você é forte, agora você vai chamar realmente Pedro. É isso que vai destacar você, que não é cana agitada, significa pedra, significa rocha. Pode vir o vento, a tempestade, mas você vai ser rocha, você vai ser uma pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Quando o Senhor falou com Pedro, acredito certamente que até mesmo ele pensou: isso será que pode ser verdade? Como será que isso pode acontecer? Mas o Senhor olhou e viu em Pedro esse potencial, e se ele se aproximasse de Deus, Deus ia transformar ele. Deus olha para você e Ele vê potencial em você. Muitas pessoas não enxergam nada em você, mas Deus enxerga potencial em você. Deus sabe o que você pode ser, o que você pode se tornar nas mãos dEle, e Ele sabe o que Ele pode fazer através de você. Tem que se aproximar de Deus, porque o nosso Deus é diferente, Ele vai na contramão de tudo. Lembra da mulher adúltera? Todo mundo se afastou dela, mas Jesus simplesmente ficou ao lado dela e disse: eu te perdoo. Vai e não peques mais. Ele fez tudo diferente do que as pessoas pensavam, imaginavam na época ou esperavam dele. Quando todos se revoltavam contra os publicanos, cobradores de impostos, ele levou salvação a eles, entrou na casa dele e levou salvação. Enquanto as pessoas tinham uma falsa santidade, ele vinha e fazia diferente, se aproximou e chamou para perto dele as crianças, enquanto as pessoas queriam se afastar dela, e mostrou como seria as pessoas, como deveria ser aqueles que quisessem entrar no reino dos céus. Ele enxergava onde muitas pessoas não enxergavam. Quando Pedro cometeu alguns erros que eu vou falar aqui agora, ele teve dificuldade de se perdoar, mas Jesus Cristo já havia perdoado.
Foi Jesus quem falou assim: olha, essa mulher, uma viúva pobre que ninguém dava valor, em meio à oferta no culto, onde todos sobejavam das suas ofertas, colocavam o que sobravam, ele disse: essa aqui deu a maior oferta. Ele honrou uma senhora que ninguém nem olhava para ela. Ele estava sempre do lado daquelas pessoas que muitos não davam nada por elas. Os leprosos, doentes, aqueles que tinham que ficar a certa distância, havia uma lei, quando ele se aproximava alguém, o próprio leproso tinha que gritar: gente, não chega aqui não, eu estou aqui, eu sou leproso, ele tinha que avisar, havia uma distância. Homens que eram levados para os vales leprosos para morrerem, Jesus chegou e foi até eles, levou cura, levou salvação. Jesus fez tudo de forma diferente do que alguns religiosos fazem hoje. Jesus foi aquele que morreu na cruz do Calvário, assumindo todos os pecados, sem ter culpa nenhuma, enquanto muitos culpados lavavam as mãos em sinal de inocência. Jesus sempre foi na contramão, e Ele sempre fez a diferença, e nós somos cristãos, então nós temos que nos aproximar de Deus para sermos cristãos. Cristão significa parecido com Cristo, mais perto de Deus, mais parecido com Cristo, mais cristão você fica e menos religioso. Religião não salva ninguém. Religião, tem gente que bate no peito e acha: eu sou membro da igreja tal, eu sou... Gente, tem gente aí que por causa da religião coloca bomba no corpo e se explode. Você tem uma fé dessa? Olha a fé do caboclo. Explodir, morrer, é a fé dele. A sua fé é desse tamanho? Você tem coragem de fazer isso? Então não se orgulhe apenas por religião, porque religião não é o caminho para levar ninguém a Deus. É importante o processo de uma religião que prega um Cristo vivo, mas não é a religiosidade que vai nos levar a Cristo ou a Deus. Na verdade é Cristo que é o caminho para Deus. Então eu preciso tomar cuidado, porque o tempo vai passando e eu começo a viver apenas a religião, apenas a religiosidade. A religião faz parte da vida, mas eu não posso viver só a religião, porque ela em si não tem poder nenhum e não vai acontecer nada. Jesus Cristo olhou para Pedro e simplesmente viu nele esse potencial. É o mesmo que ele vê em você. Jesus Cristo começou a caminhar com Pedro, Pedro começou a caminhar com Jesus. Ele começou a caminhar com Jesus e Jesus foi capacitando ele. É muito importante você andar com pessoas que vão te ajudar no processo de crescimento. Deus preparou pessoas para andar com você, para capacitar você. Então ande com pessoas que possam ajudar você a crescer. Ande com pessoas que, vamos colocar, não me entenda mal, tá? Maiores do que você, a nível de conhecimento em determinada área, ou menores do que você. As menores é para você ajudar, e as maiores é para ajudarem você. Mas cuidado com as pessoas que você anda, se querem ser ajudadas, ou se pode realmente ajudar. Então é importante analisar, nós somos a média das 5, 6 pessoas com quem nós nos relacionamos. Então você precisa ter pessoas que possam fazer você crescer e pessoas para você levar ao crescimento. Assim a vida é uma construção, e Pedro começou a caminhar com o Senhor Jesus. Mas a história foi se desenrolando, e havia já algo que Jesus havia falado para Pedro, porque Pedro era aquela pessoa, vamos dizer assim, valentona, né, sanguíneo, porque quando Jesus Cristo já havia explicado tudo, já havia ensinado tudo, mas quando ele foi preso, quando Jesus Cristo foi preso, Pedro foi o primeiro a defender Jesus. Mas, irmãos, o reino dos céus não é por força nem por violência, é pelo poder de Deus. Pedro foi o primeiro a pegar a espada e avançar contra o soldado. Em um golpe, ele arranca a orelha do soldado Malco, e Jesus faz a primeira cirurgia estética da história, pega a orelha do homem e coloca no lugar, e disse: calma Pedro, não é assim. Pedro disse: Senhor, eu não vou negar, eu vou estar contigo, em onde o Senhor for eu vou, não tem quem faz, sabe aquela cana agitada. Naquele momento ele estava firme, mas o Senhor sabia que ele não era assim, sabia o que ele poderia tornar-se. Deus sabe quem é você e sabe em quem você pode se tornar.
O diabo aproveita quem é você, com as fraquezas e problemas que você tem, para não deixar você acreditar em quem você pode ser. E muitas pessoas não chegam a ser o que Deus chamou para ser, porque elas não acreditam que pode, porque o diabo diz que ela não pode. Você não é o que o diabo diz que você é. A sua vida não se resume na palavra do diabo, e nem mesmo naquilo que você pensa que você é. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. E quando eu olho para a palavra de Deus, ela diz que ela diz que você, ela diz que essa pessoa do seu lado é mais do que vencedora em Cristo Jesus, que com Ele nós vamos firme, nós podemos muitas coisas. Deus conta com você para mudar a história, para mudar a sorte da tua casa, da tua família, dos teus amigos, da tua cidade e de onde você for. Deus conta com você. Não aceite a acusação do diabo dizendo que você é fraco e que você não serve para nada e que não vai chegar a lugar algum. Quando Jesus Cristo foi preso, as pessoas ficaram assustadas e com medo. Pedro realmente amava Jesus, mas ele ficou com muito medo. Ele percebeu que Jesus iria morrer e ele ficou com medo de morrer também. E Jesus havia dito para ele: calma, Pedro, há um processo. Não, Senhor, eu vou... Calma, há um processo. Calma. Mas ele disse: não, eu vou defendê-lo, eu não nego, eu vou com o Senhor até o fim, eu morro se for preciso. E Jesus falou para ele o quê? Antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Pedro não acreditava naquilo, mas foi se aproximando aquele momento. Jesus foi preso e Pedro seguia de longe. Já não conseguia mais estar perto de Jesus, ele já seguia de longe. 2 coisas que contribuíram para que Pedro negasse Jesus. A primeira, diz a Bíblia, que ele seguia Jesus de longe. E aí chegou em determinado lugar, havia algumas pessoas, não eram um povo de Deus, eram pessoas comum, que zombavam de Jesus, escarnecedores, e Pedro ficou ali no meio deles para se esconder. 2 problemas: seguir Jesus de longe e ficar na roda dos escarnecedores. Pedro seguia Jesus de longe, e tem muita gente seguindo Jesus de longe, vai afastando cada vez mais. Ele fala glória a Deus, mas apenas o lábio, o coração não está focado. Ele já não tem mais aquele compromisso com Deus, com a obra, com o trabalho. Começa a ir por ir na igreja. Não, de Deus eu não afasto nunca mais, mas está muito longe. Há um perigo aí, há uma luz de alerta acesa. Porque nós achamos que nós somos autossuficientes, que nós somos bons, mas vai se afastando de Deus para você ver. Volte ao primeiro amor enquanto você pode, porque vai chegar a hora que você não consegue mais. E cuidado com as pessoas com quem você se relaciona, as pessoas com quem você se assenta, com quem você cria o seu núcleo de amizade. Às vezes o seu núcleo de amizade é só pessoas que falam mal da igreja, falam mal do pastor, falam mal do cristão, falam mal do seu Deus. São pessoas que não te respeitam, pessoas que te levam para caminhos errados, que te influenciam para coisas ruins, que matam os seus sonhos. Para que andar com pessoas assim? Você precisa ter a sabedoria para analisar. Você precisa andar com pessoas que sonham igual a você, ou que sonham mais do que você, para que elas possam te ajudar a caminhar e ir mais longe. Mas a Bíblia diz que Pedro, no versículo 56, começa que nós lemos, na sequência ele diz que Pedro seguia Jesus de longe, e as pessoas que estavam ali disseram: peraí, você não é aquele homem que andava com ele? Ele disse: não, eu não sou. Ele achava que nunca ia negar Jesus. Às vezes, meu irmão, você acha que nunca vai negar Jesus. Pastor, mas ninguém vai perguntar isso para mim. Você nega Jesus quando você deixa de ver a palavra dele. Você nega Jesus quando você entra no pecado. Você nega Jesus quando você dá um testemunho errado lá fora. Ah, pastor, mas então eu nunca vou negar Jesus. Se você ficar longe dele, seguir de longe e ficar no meio da roda dos escarnecedores, não tem jeito, vai acontecer. Mesmo que você ame Jesus, ou você acha que Pedro não amava Jesus, Pedro estava disposto a entregar a vida, pelo menos na posição ele estava, não, eu morro, ele estava disposto a entregar a vida se fosse preciso,
mas ele seguiu Jesus de longe. E ele se envolveu com estas pessoas. E ele nem imaginava quando ele nega Jesus pela terceira vez. Ele diz, ainda fica bravo: moça, é o seguinte, eu não conheço, eu não sei nem do que você está falando. Ouviu-se o canto do galo. Eu não vou entrar no mérito do canto do galo. Há pessoas que dizem que o canto do galo é o galo que cantou. Há pessoas que dizem que o canto do galo era troca de guardas. Haviam vigílias na noite, e uma vigília que terminava às 3 da manhã, às 3 da madrugada, se chamava canto do galo. Tocava-se a trombeta para que as guardas romanas pudessem fazer a sua troca, mas que não eram aves. Mas que seja ou não ave, ou que seja as trombetas que tocaram, o importante, o que eu quero focar aqui com você, é que houve o barulho. E Pedro simplesmente ouviu o barulho, o canto do galo. E quando ele ouviu, negou Jesus 3 vezes. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e simplesmente ele chorou naquele momento. Eu acredito que o que fez Pedro chorar foi Jesus olhar para ele. E quando Jesus olha para ele, ele percebe que havia negado aquele que talvez tenha sido um dos poucos que haviam acreditado nele. Um dos poucos que haviam dito: embora todo mundo acredite que você é uma pessoa frágil, instável, uma cana agitada pelo vento, eu vejo você como uma rocha. Certamente ele chora com um sentimento de pesar e culpa com o olhar de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa sobre esse olhar de Jesus. Jesus não olhou para Pedro assim como eu e você muitas vezes olhamos. Está vendo? Eu não te avisei? Está vendo? Eu não falei? O olhar de Jesus foi de amor, dizendo assim: Pedro, eu sei quem você é. O olhar de Jesus foi certamente um olhar carinhoso. Olha, minha querida cana agitada pelo vento, eu sei quem você é, eu conheço as tuas fraquezas, eu conheço os teus problemas, eu sei das suas dificuldades, mas eu ainda continuo acreditando em você, eu ainda continuo acreditando. Para mim, você é rocha. Então não se esqueça, guarde bem isso. Você não é o que os outros olham e analisam e dizem que você é, ou mesmo que você se enxerga pela dificuldade que você tem de se enxergar, ou de ver, ou de saber quem você é. O importante é como Deus vê você. E se aproxime de Deus, porque cada vez mais perto de Deus, quanto mais perto, mais você vai se conhecer. Quanto mais próximo de Deus, mais você vai se tornar aquilo para qual você foi chamado para ser, porque você não nasceu por um acaso, você nasceu com um propósito. Há um propósito de Deus na sua vida. Pastor, o que é propósito? É aquilo que eu nasci para ser. O que você precisa agora é de visão. O que é visão? É eu conseguir enxergar aquilo que eu nasci para ser. Então Deus espera em você, e Ele acredita em você, e Ele quer fazer muitas coisas através de você. Então se aproxime de Deus, conheça mais a Deus, e você vai entender melhor você. Quanto mais perto de Deus, mais você conhece você, mais você se torna uma pessoa melhor, e mais você consegue abençoar outras pessoas, porque você se aproximou de Deus. Tem intimidade com Deus. A sua intimidade com Deus. Ah, pastor, aquele irmão tem uma intimidade com Deus, que coisa linda. Olha, será que tem alguma coisa especial nele? Por que será que Deus usa tanto ele? Por que será que Deus chegou tão perto dele? A sua intimidade com Deus é você quem determina. Chegue-se a Deus e Ele chegará a vós. Então se aproxime de Deus, chega perto de Deus. Ninguém dava nada por Pedro, mas o Senhor acreditava nele. A história segue, e depois de tudo, Pedro certamente teve alguns problemas nas suas emoções, no seu pensamento. Talvez aquele galo que cantou naquela madrugada,
Acredito que ele ficou cantando por muito tempo na cabeça de Pedro. Sabe quando alguma coisa está errada, você sente culpado, vem um dia, vem outro dia e fica aquele peso. Eu acredito que tudo que Pedro queria fazer, o galo cantava. Acredito que quando Pedro tentou se posicionar para servir a Deus, o galo cantava dizendo: não tem jeito, você não pode, você não dá conta, você já negou, você é falho, você errou. É isso que o diabo faz. E Pedro então resolveu seguir a sua vida. Qual era a profissão de Pedro? Ele foi pescar. Se você continuar lendo, você vai ver que ele chamou alguns discípulos e foram pescar. Vou fazer o que eu sei de melhor. Mas acredito que cada momento que ele estava pescando, cada rede que ele jogava, ele ouvia um cantar do galo que não parava de cantar, sem parar. Até o dia que aquele que acreditava nele, aquele que disse que ele seria uma rocha, ele ressuscita dos mortos. E uma certa vez, Jesus Cristo, quando ressuscita, manda recado para Pedro: ó, fala para ele que eu quero vê-lo. E quando Jesus chega e se encontra com Pedro, ele simplesmente faz a pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro ainda ouvia o cantar do galo. Pedro ainda estava com sentimento de culpa. Pedro ainda estava com esse peso que nós acabamos de falar. Ele disse: Senhor, tu me amas, Pedro? 3 vezes: tu me amas, Pedro? Ele falou: Senhor, tu és o Senhor, tu sabe. Ele estava sem saber o que Jesus queria, o que Jesus estava falando, mas Jesus simplesmente estava dizendo: tu me amas, Pedro? Porque eu te amo, eu acredito em você. E quando ele disse: Senhor, tu sabes, eu te amo, Senhor, ele disse: então, apacenta minhas ovelhas, você é rocha, foi para isso que você nasceu, você é rocha. Então, meu irmão, as pessoas vão falar de você, as pessoas vão julgar você, vão usar como critério de julgamento a própria história dela, a vida dela, o que ela vive, ela mesma. Você vai se julgar muitas vezes, e você vai nesse julgamento de forma às vezes errada se condenar e ter sentimentos de culpa, e muitas vezes você não vai conseguir trabalhar esse sentimento. Por isso é importante se aproximar de Deus, acreditar em Deus, e como Deus te vê, como o Senhor te vê, e que você pode se tornar. Isso é só você estando na presença de Deus e caminhando com Ele. Não adianta você orar: Senhor Deus, dirija a minha vida, dirija os meus passos, se você não se move. Você precisa se mover. Não dá para dirigir um carro parado, não se dirige um navio parado. Para que haja direção, tem que ter movimento. Mova-se e certamente Deus vai dirigir você.